Tudo bom? Então, gente, mais uma quarta-feira, mais um bate-papo nosso, né? Interessante como a gente tem feito há várias quartas-feiras, assuntos muito caros à nossa área, a área de arquivologia. Então, para a gente iniciar, né, já estou dando boa noite a todos, esperando para que vocês possam ir entrando devagar, com calma. Esse horário é um pouco mais complicado, então a gente sempre dá esse tempinho para que vocês possam entrar. A professora Ana Carla já se encontra aqui presente, né? E aí eu aproveito e sempre falo para vocês, se vocês quiserem também deixar mais alguma indicação de tema para que a gente possa trazer, bater papo, conversar, sintam-se à vontade, podem colocar nos comentários. As perguntas também, deixem as perguntas nos comentários, né? Para que a gente possa passando para a professora Ana Carla, que ela possa ir respondendo. Então, vamos lá. Estou dando mais um tempinho para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo leve, descontraído. E o tema de hoje é muito interessante. Nas lives anteriores, nós tivemos perguntas, tivemos questionamentos sobre isso, né? Nós tivemos várias colocações também. Afinal, as fotografias, né? Ou fotos, como alguns chamam, todo mundo produz hoje em dia em grande quantidade, né? A gente produz demais até da conta com o smartphone, então, as pessoas estão tirando foto até do mosquitinho que passou, pá, vão lá e fotografam. E aí, como é a postura do arquivista frente a isso? Como nós vamos trabalhar? Como nós vamos atuar frente a essa demanda, né? A gente sabe que tem o tratamento arquivístico que ele é comum a todos os documentos, mas as fotografias, elas têm umas especificidades, e é claro que a professora Ana Carla vai saber apresentar muito melhor do que eu. Só estou dando uma introduçãozinha aqui para o nosso bate-papo. Então, assim, fiquem atentos, ela sabe muito do assunto, ela entende demais, é especialista, assim, sobre isso, então a gente tem que aproveitar ao máximo, entendeu? Que ela está aqui para a gente poder ter essa troca de informações, de conhecimento, tá ok? Então, vou chamar a professora Ana Carla para entrar aqui no nosso bate-papo. Um momentinho. Professora Ana Carla, boa noite. Oi, boa noite. Então, queria agradecer o convite, Brenda. Estou muito feliz de estar aqui. Poxa, eu é que agradeço, eu ia até fazer isso, agradeço por você ter aceitado o convite. Eu sei que esse momento de pandemia é uma loucura na vida de todo mundo, para acertar a agenda, acertar tudo, mas, Ana, muito obrigada, muito obrigada. E aí, sinta-se à vontade para introduzir o tema da forma que você quiser, ok? O espaço é todo seu. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter me convidado, adorei. Qualquer espaço que a gente tem para falar um pouquinho do tema que a gente gosta tanto, né? A gente fica super feliz. E nessa pandemia eu sei que a gente está todo mundo trabalhando mais ainda do que já costumava trabalhar, que já não era pouco, né? Mas a gente sempre arranja um jeito de poder, quando a gente pode falar, quando a gente tem essa oportunidade, né? Então, assim, eu tenho me dedicado a estudar esse assunto, né? E tenho, inclusive, estou dando uma disciplina que eu estou dando pela primeira vez, que a gente montou especialmente para esse tema e tudo, no PPG-Arc, com o tema das fotografias voltadas especialmente para a arquivologia, porque a gente está acostumado um pouco a ver as fotografias, uma abordagem de outras áreas, né? Então, com outras... porque é um tema interdisciplinar mesmo, é um tema que várias áreas se dedicam a estudar fotografia, comunicação, várias outras, né? Mas a gente... então, eu fiz essa disciplina lá no PPG-Arc voltada especialmente para a fotografia nos arquivos, porque é uma especificidade, que a fotografia pode ser tratada por várias outras instituições, centros de memória, centros de documentação, museu trata de fotografia, biblioteca trata de fotografia, mas meu enfoque é voltado exatamente para a arquivologia. E a gente pensa assim, como você falou, né,
que hoje em dia todo mundo produz muita fotografia. Então, isso foi uma das coisas que me moveu. Eu sempre gostei muito de fotografia, desde a época que eu lidava com a fotografia analógica, né? Mas, hoje em dia, com essa questão digital, isso foi uma coisa que me moveu muito a estudar esse assunto, a voltar a estudar e a aprofundar esse assunto. Porque todo mundo está gerando muita fotografia o tempo todo hoje em dia. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então, as pessoas produzem as fotografias, sabem que tem as fotografias e não sabem aonde está, não sabem usar quando precisam dela. Então, eu escutei muita gente falando isso, sabe? Eu tirei foto disso, eu tenho foto disso, mas aí não, sabe? Mas agora não sei onde está para te mostrar. Então, assim, eu fico pensando, o que adianta a gente ter 8.000 fotos e na hora que precisa de uma, não consegue usar porque não sabe onde está, sabe? Então, do que adianta, né? E isso, a tendência é piorar, porque a gente realmente está tirando foto de tudo, sabe? Antes a gente copiava uma receita e hoje em dia a gente tira foto da receita. Antes a gente escrevia uma lista de compra e hoje em dia a gente tira foto da lista de compra. Então, tudo hoje em dia a gente tira foto, né? A gente vai... A pesquisa de mercado que a gente fazia, cotação de preço, ia nas lojas, copiava o preço das coisas para comparar. A gente hoje em dia vai e tira foto de todos os preços. Então, realmente a gente está fazendo um acervo absurdo de enorme, né? Sem contar, isso eu estou falando das coisas que não têm muita importância, porque se a gente está fazendo cotação de preço, no momento que a gente escolheu o que a gente vai comprar, aquilo tudo já não importa muito mais. Quer dizer, a gente pode até ter de curiosidade, naquela época o preço estava assim, mas já não é importante. Agora tem as fotos que são importantes, as fotos da criança da gente, que está crescendo e que a gente acompanha o crescimento. Então, essas, de fato, a gente quer ter e quer guardar. Então, se a gente não tem essa noção de que tem algumas que são importantes e que valem a pena ser guardadas, e se a gente guarda todas, a gente não consegue usar nenhuma. Então, isso foi uma das coisas que me preocupou e que meio que motivou todo a minha pesquisa atual com isso, né? Porque eu fui focar nas fotografias dos arquivos pessoais, pensando nisso, no que as pessoas estão produzindo. Mas uma coisa que a gente vem vendo também, até Marcelo, converso muito com o Marcelo sobre esse assunto, que é professor lá com a gente, amigo nosso, e que também se dedica muito a esse tema. Marcelo andou falando isso, né? Hoje em dia a comunicação toda se dá pela imagem, né? Não só a imagem estática, a gente vê as coisas pela imagem estática e também pela imagem em movimento. Mas se a gente for ver Facebook, for ver Instagram, todo mundo está falando tudo, ou por meio de foto, ou por meio de imagem estática, pode até não ser fotografia, mas pode ser um meme, pode ser uma charge, pode ser uma caricatura. Então, ou uma imagem estática, ou mesmo imagem em movimento, que vem crescendo muito também. As pessoas estão substituindo, estão falando muito as mensagens por vídeo. Então, as pessoas passam umas para as outras, mais por vídeo até do que por texto. Isso a gente tem visto esse movimento crescendo muito, a comunicação por imagem substituindo a comunicação pelo vídeo, pelo texto. Ana, né? rapidinho. Então, aí daí a gente começa a pensar assim, nos nossos... Fala. Não, rapidinho. Você falou de imagens, aí me pensei até nos emojis, né? Que a gente hoje, ao invés de escrever um abraço, a gente manda um emoji com abraço, né? Ao invés de mandar um beijo, escrever, a gente manda uma imagem mandando um beijinho. Até isso, né? Sim, as figurinhas, né? Que a gente fica mandando figurinha. Então, hoje em dia, a gente nem sabe mais se comunicar sem os emojis, né?
a coisa de rir, botar o riso, né? A gente, muito mais do que por palavra, né? Então, esse é um movimento que eu acho que não tem muito como não aumentar. Eu acho que a tendência disso é aumentar cada vez mais, né? Não tem como retroceder mais. E aí a gente começou a perceber que os cursos de arqueologia, quer dizer, então, com isso a gente percebe que os acervos desse tipo vão crescendo, né? Os acervos em imagem, a tendência é cada vez serem maiores. E aí eu comecei a me perguntar como é que os cursos estão acompanhando ou não, os cursos estão preparados para isso ou não. Então, no ano passado, eu fiz uma pesquisa nos cursos de arqueologia com a Raquel e apresentei no REPARC, lá no Pará, sobre as disciplinas. Inicialmente era coisa das disciplinas que lidavam com fotografia, que preparavam para... abordavam a fotografia de um modo geral. Mas só que isso não dá muito para separar, porque algumas disciplinas dos cursos tratam não só de fotografia, mas algumas ainda têm na nomenclatura um nome especial, arquivo especial, documento especial. Então, a gente ainda vê essa tendência, apesar de na área essa nomenclatura especial já ser uma coisa que já é até condenada um pouco, as pessoas já têm uma certa resistência em relação a chamar de arquivos especiais, não é consenso mais, mas apesar disso a gente ainda viu muitos cursos que as disciplinas ainda têm esse nome. Então a gente fez um levantamento nos cursos todos para ver quais... E aí acaba que a gente acabou vendo que não são todos os cursos, a gente encontrou dos 16 cursos, a gente focou nos 16 cursos presenciais, tá? A gente sabe que hoje em dia já tem cursos à distância, mas a gente não incluiu esses cursos. A gente analisou os 16 cursos presenciais, os 16 cursos que, inclusive, são em universidades públicas. 11 deles tinham disciplinas e 5 não tem. Então, a gente vê que, assim, 5 cursos não tem uma disciplina voltada para a imagem. E a gente fica pensando, como que a gente está formando um profissional que não vai ter base para lidar com isso, com esse acervo crescente nessa área, sabe? Outra coisa que a gente viu foi que, assim, desses 11 que oferecem, em 7 as disciplinas são optativas. Então, em 7 cursos, ele só vai ter contato com esse assunto se ele quiser. Então, assim, são coisas que a gente levantou para começar a pensar nesse assunto, sabe? A gente chegou a algumas conclusões e tudo, mas em alguns 4 desses 11 cursos eram 18 disciplinas oferecidas. Dessas 18, 4 só eram obrigatórias e 14 optativas. Então, a gente viu assim, algumas coisas que a gente achou pouco, sabe? Pouca quantidade de disciplina voltada para esse assunto, em comparação com o que a gente vê desse acervo crescendo cada vez mais, sabe? Então, como que os arquivistas que a gente está formando vão estar preparados para lidar com esse acervo, que é um acervo que já existe, mas que a gente imagina que daqui para frente vão predominar nas instituições, até nas empresas também, sabe? Então, isso tudo são coisas que a gente pensa em relação a esse assunto, né? Então, enfim. E hoje em dia, e aí a gente pensa também nessa predominância hoje em dia da comunicação nesse meio com imagem, muito também nesse meio digital, que é muito a tua área de pesquisa, né?
de atuação também, né? Então, o que é gerado hoje em dia em imagem, tanto imagem estática quanto imagem em movimento, é tudo muito no ambiente digital. Então, é um ponto aí de interseção entre entre as nossas problemáticas, né? Então, assim, são várias questões que a gente pensa, né, em relação a isso. Várias preocupações, na verdade, né? Que a gente fica mesmo pensando como que vai ser, como que a gente vai dar conta disso, né? Eu estava aqui pensando, Ana, mas aí eu vou deixar mais para frente um caso que aconteceu comigo, de fato, em relação às fotografias, mas vou deixar você terminar de falar a parte da capacitação, porque agora você me lembrou uma coisa que está acontecendo agora e que a gente não tem solução para isso. E aí até bom que depois eu vou conversar com você aqui para levantar o nosso debatezinho. Bom, então, aí o que eu tenho visto, assim, eu tenho pensado em umas soluções para as pessoas, público leigo, né? Eu tenho pensado em algumas soluções para isso, para pessoas que não são da área, para lidarem com esse acervo pessoal. Tenho pensado em algumas coisas também para o pessoal da área, em relação à formação, para o pessoal da área saber lidar com isso também nas instituições. Uma coisa importante que eu queria falar, que eu já esquecendo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com a professora Roberta, lá da FURG, e a gente vai disparar um questionário. A gente já começou a divulgar, mas assim, também foi uma coisa que a gente andou percebendo nessa pandemia, várias pessoas mexendo com as fotografias. Então, as pessoas começaram a postar fotografia antiga, tirar foto da foto mesmo, porque seriam fotos analógicas, então as pessoas começaram a tirar foto e botar nas redes. Então, eu comecei a perceber esse movimento. O que é isso? As pessoas estavam mexendo com as fotos de alguma forma. Então, algumas pessoas foram mexendo nas fotos porque estavam com tempo, estavam sem poder sair de casa, e aí sobrou tempo. Algumas pessoas foram organizar as fotos porque nunca podiam fazer isso e agora podem. Então, assim, sei lá por quê. Ou porque ficaram com saudade das pessoas, ou porque queriam viajar e não podiam, foram mexer com fotos de viagem. Não sei, a gente está querendo descobrir. Então, a gente fez um questionário e a gente vai divulgar, e a gente queria pedir para as pessoas responderem. A gente vai divulgar no Facebook, tudo. Então, quando vocês divulgarem, eu compartilho. Mandar por e-mail, por WhatsApp, e algumas pessoas já... obrigada. Algumas pessoas já começaram a responder, mas a gente começou a disparar no dia 10, na quinta-feira. E a gente vai ficar, pelo menos um mês, ou 30, 40 dias com o questionário no ar. Aí assim, é um pouco para ver isso. O que as pessoas andaram mexendo com as fotos? Fazendo o quê? Por quê? Então, assim, algumas coisas nesse sentido. A gente está querendo ver... quer dizer, na verdade, verificar, que a gente já percebeu esse movimento e a gente está tentando descobrir como que foi que isso aconteceu, por quê e tudo. Então, isso a gente vai começar a divulgar também, e se vocês puderem compartilhar para mim, seria ótimo também. Com certeza. Então, assim... É um pouco isso, a gente está pensando, ficar com essas preocupações, assim, aí foi uma pesquisa de pós-doc, que eu terminei agora há pouco tempo, que eu fiz na UF e na Universidade do Porto, essa mais voltada para os acervos pessoais. Uma pesquisa que eu já desenvolvia na Unirio, que já teve vários bolsistas e tudo, que agora a gente está pretendendo finalizar, que era essa mais voltada para
para as instituições também, e paralela a isso vem essa de formação de pessoal mesmo, né? Que a gente, como professor da universidade, não tem como não pensar na formação de pessoal, né? Então, acho que, assim, são essas as principais preocupações. Ana, tem uma pergunta do Flávio aqui relacionada a isso que você está falando. O professor Flávio, lá da Unirio, ele colocou assim: Ana, sim. mesmo considerando as especificidades das diferentes áreas do conhecimento, o que diferencia ou deve diferenciar o olhar e tratamento das fotografias dentro dos arquivos? Diferenciar, assim, é a especificidade muito da linguagem, né? É uma linguagem diferenciada. A linguagem da imagem é uma linguagem diferenciada da linguagem textual. A imagem tem toda uma subjetividade, né? Quando a gente vai analisar, porque a dificuldade da gente é fazer com que o acervo seja possível de ser usado. Então, o que significa isso? Significa recuperar o documento, recuperar a informação, recuperar o que a gente precisa. E para isso a gente envolve organizar, envolve descrever, e principalmente descrever, fazer esses instrumentos de busca com a fotografia, com a imagem de uma maneira geral, né? É muito subjetivo. Aí tem gente que vai dizer, qualquer documento é subjetivo, mas eu acho que a imagem é um pouco mais do que o documento textual, que a gente pode buscar termos no próprio documento, que o documento está escrito numa linguagem, a gente pode buscar termos na própria linguagem. Hoje em dia, inclusive, já dá para fazer isso, a recuperação da imagem por imagem também. Então, por exemplo, reconhecimento facial é um exemplo disso. Mas, até então, o que a gente trabalhava nas instituições em relação à imagem, a gente tinha que fazer instrumentos de busca por meio de palavras. E aí já é outra linguagem. A imagem é uma coisa, a palavra é outra. Então, assim, essa eu acho que é uma questão, uma das questões principais que diferencia. A outra questão muito importante, que eu venho falando, inclusive, da importância do contexto e tudo, é que a gente pensa assim, que a fotografia tem um contexto de produção. E muitas vezes, quando a gente se depara com um acervo de imagens, um acervo de fotos, às vezes a gente acha uma caixa, acha um conjunto de fotografias sem nenhuma informação sobre aquelas fotografias. A gente olha e não sabe o que é. Então, quando a gente não sabe o que é, como que a gente vai usar? Aí as pessoas chegam e perguntam, eu queria uma foto assim, assim, disso, assim, assim, do assunto tal, da situação tal, da não sei o quê. Se eu não sei que aquela foto é aquilo, eu posso dizer para o meu usuário que eu não tenho. E, na verdade, eu tenho, só que eu não sei o que é. Então, isso assim, isso é muito problemático em relação à imagem. Às vezes a gente encontra uma série de fotografias sem identificação nenhuma e a gente não sabe o que é. Aí, para descobrir o que é, tem um trabalho todo, um caminho difícil, né, que a gente tem que perguntar às pessoas. Às vezes as pessoas não lembram, às vezes a gente não tem acesso às pessoas que sabem o que é, às vezes a gente até tem mais difícil, às vezes são pessoas já de muita idade, às vezes são pessoas que não estão ali, que estão mais, assim, que já deixaram de trabalhar na empresa, já se aposentaram, já saíram, já pediram demissão. Então, essas são as questões. Assim, às vezes a gente encontra na casa da gente e a gente não sabe quem são aquelas pessoas, né, que estão nas empresas. Já aconteceu comigo de eu encontrar numa empresa uma caixa cheia de fotografia e não saber o que é, mas tipo, não saber nem por onde começar, não saber nem de que setor é, nem de que assunto é. Então, não é raro isso, sabe? Então, isso tem muito, até na literatura, tem muito isso chama muita atenção, da importância da identificação das fotografias, né?
E aí as pessoas falam de pesquisa, da importância da pesquisa. É possível fazer pesquisa? Mas é bem complicado, porque também a fotografia ela desperta uma coisa nas pessoas que tem a ver com a emoção, né? Então, você olha a foto, às vezes você lembra do cheiro da situação, sabe? Lembra da música que estava tocando, lembra da sensação que você sentiu naquele dia. Então, lembra uma série de mexe com o emocional das pessoas. Aí a pessoa olha uma foto para identificar e lembra de tudo isso e começa a contar. Ah, nesse dia a tia fulaninha disse não sei o que para a tia Beltraninha, e a tia Beltraninha ficou chateada e brigou com ela, e elas ficaram sem se falar não sei quantos anos. Então, isso já não tem nada a ver com a identificação da fotografia. Então, às vezes, o que você levaria 5 minutos para saber de uma foto, você leva 3 horas e meia. E é difícil também você chegar e falar assim, não fala agora da tia fulaninha, não. Não dá, né, também. Então sem contar que a memória das pessoas também falha, né? Às vezes ela lembra e diz, não, isso eu tenho certeza que foi em maio de 55. Aí você vai falar com outra pessoa, a pessoa diz assim, não foi, eu tenho certeza que foi em 65, porque já tinha nascido a fulaninha e em 55 ela não tinha nascido. Então, assim, e aí você vai acreditar em quem? Uma disse que é um ano, a outra disse que é outro. Você vai dizer, não, a fulana está com a razão. Que base em quê? Então, assim, não é muito fácil, né? Ô, Ana, então, isso tem a ver, lembra que eu falei com uma dúvida que eu estava no início? O que acontece? Isso aconteceu comigo agora há pouco tempo. E olha que são fotografias que, teoricamente, é de 2007 para cá. Olha, é um prazo pequeno, é um período pequeno. Então, nós estávamos querendo montar um álbum. A gente estava querendo assim, e era de empresa, a gente queria montar um álbum para poder homenagear uma pessoa que estava saindo da empresa. E aí todo mundo começou a mandar suas fotos para a gente poder selecionar esse álbum, né? Então, assim, primeiro que a empresa teria que ter o fundo, mas como não tinha esse fundo, porque as pessoas tiraram com celular, tiraram com câmeras, então não tinha as fotos dos eventos. Eram todos eventos que foram da empresa, então, assim, mas não tinha. As pessoas já estavam com as fotos em casa, já que hoje em dia raros são os fotógrafos das empresas, né? Cada um tira com celular, com câmera, então. Aí nós começamos a juntar. Sim. E aí a gente caiu nesse problema, porque, assim, primeiro, algumas pessoas a gente identificava, outras não. E pior, a gente não conseguia identificar a data, porque nem metadados da data a gente tinha. E a gente tentou rodar programa por baixo para ver se conseguia puxar, se tinha metadado de data embutido, não tinha. Então, assim, a gente colocou por década, porque a gente não conseguia nem precisar o ano das fotografias. E olha que é um período pequenininho, né? E um monte de gente da área, né? O que é pior, todo mundo né? Da área, todo mundo da área. Pois isso é problemático. São coisas as coisas mais difíceis de localizar são a data e o fotógrafo, porque em fotografia também é muito importante a questão da autoria, né? Direitos autorais de fotografia e tudo. Mas são as coisas mais difíceis de determinar, de descobrir. Você olhando para a foto, você não sabe que fotógrafo é. Com assim, raras exceções que você percebe a assinatura, tipo o gênero do fotógrafo, mas é muito raro isso. Então, você olha para a foto, saber quem é o fotógrafo é muito difícil. E a data é muito difícil também. Tem algumas coisas assim que meio que a gente consegue localizar, tipo a moda da época e tal. Mas quando é tipo coisa de 10 anos, não dá muito para perceber isso, né? Então, dá para. Se tem criança, é um pouco mais fácil, porque você olha a criança tem 2 anos ou tem 5 anos, é um pouco fácil de ver. Mas os adultos, que se 32 ou 33 ou 35, não dá para saber, né? Então, realmente difícil de identificar. É difícil de identificar. A data é bem problemático mesmo de determinar, né? E aí isso me preocupa, que tem a ver com o próprio produtor, né? Me preocupa muito, porque hoje, como todo mundo produz fotografia o tempo todo, a gente não tem essa preocupação, né?
É. Ana, tem uma pergunta e essa aqui coisa da... Oi, desculpa, é porque Sim. tá dando um delay, aí eu acabo não vendo que Não, você vai. pode falar. É que a gente tem uma pergunta sobre formação, da Aline Novaes de Almeida. Aline, obrigada por participar. Ela colocou assim: sinto falta de formações em arquivo para não arquivistas. Por exemplo, pesquisador em Lattes, que investiga instituições de salvaguarda, acervo de escritos que possuem séries fotográficas. No Lattes, É, porque ela falou não assim que não, mas entendi. ela colocou que o grande problema é que não tem formações em arquivos para não arquivistas. Aí só colocou assim, por exemplo, em Lattes não, desculpa, eu queria errado. Pesquisador em letras, que investiga instituições de salvaguarda, acervo de escritores, que possuem séries fotográficas. Eu que li errado, é letras. Pois é, né? Às vezes precisa de formação para poder pesquisar, né? Porque, na verdade, eu acho que as instituições que têm acervo é que deviam facilitar um pouco a vida dos pesquisadores, na verdade. Em vez dos pesquisadores quererem fazer curso para poder pesquisar, eu acho que as instituições deveriam facilitar um pouco a vida dos pesquisadores. Fazer, sei lá, talvez instrumentos de pesquisa que sejam mais acessíveis, né? Ou fazer eu não sei, indicações. É porque assim, a gente não é o mais indicado a gente fazer, por exemplo, série fotografias. Não é essa a ideia. A gente justamente porque se a gente tem um acervo que retrata a vida de uma pessoa, a gente tem as atividades da pessoa. Normalmente vai ter fotografia em todas as atividades, né? Se tem fotografia da atividade profissional, da atividade familiar e tal. Então, não é o indicado fazer uma série só de fotografia, que junte fotografia de todas as atividades e que as atividades fiquem desvinculadas dos documentos textuais que são da mesma atividade. Então, isso não é o mais adequado. Mas seria interessante que as pessoas soubessem que fotografia de que tem. Então, ela não precisa estar separada numa série só fotografias, mas talvez ter uma indicação do que existem fotografias naquele acervo, de quê. Então, isso talvez facilitasse um pouco a vida. A gente pensa muito em fundo e tal, e a gente não pensa, às vezes, no pesquisador que vai pesquisar e que não sabe o que é fundo e que não precisa saber o que é fundo também. Então, isso é uma coisa, talvez eu acho que mais para a área se preocupar do que para o pesquisador, talvez, né? É verdade. Ana, tem outra pergunta. Olha, você provocou angústias em todo mundo. Muitas perguntas aqui. O Luiz Felipe. O Luiz Felipe, aluno da Unirio. Oi, Luiz, tudo bom? Ele perguntou assim. Oi, Luiz. Aí ele perguntou assim: como as professoras enxergam o compartilhamento massivo de fotografias em rede, utilizando programas que comprimem a imagem, perdendo não só resolução, como também metadados importantes. Por exemplo, WhatsApp, Facebook, Flickr, etc. Aí ele coloca assim: essa facilidade não acaba por atrapalhar na preservação de documentos, bem como a sua autenticidade? Sim, mas assim, eu não vejo a rede social como um lugar de se preservar. Então, a rede social é para compartilhar, é para divulgar, é o que antigamente a gente fazia aquele álbum da viagem, e a gente convidava os amigos em casa para ver. E os amigos iam e a gente mostrava o álbum. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso porque a gente bota na rede e todo mundo vê ao mesmo tempo. Então eu acho que é muito isso.
a rede social, o WhatsApp, é para você falar para alguém, ó, eu estou aqui vendo, eu estou aqui nessa confeitaria maravilhosa, vi esse doce lindo e lembrei de você. Mas não é para preservar a foto do doce, né? Então, não é assim para guardar para sempre, para gerações futuras, para o meu filho lembrar do doce que eu vi hoje, lembrei de alguém. Então, assim, eu vejo muito a rede social assim. É para divulgar, é para compartilhar, é para comunicar mesmo, né? Fazer uma comunicação com as pessoas que você conhece e gosta. Não é para preservar. Porque, exatamente, com o time perde qualidade, metadados não vai ter. Então, assim, uma série de questões importantes para a preservação na rede social não tem. A rede social é outro objetivo, né? Eu vejo assim. E concordo. você, Breno? Não, eu concordo, eu sempre falo isso. As pessoas elas acabam desvirtuando como é que chama? O objetivo daquela ferramenta. Então, assim, gente, rede social é para compartilhar, a Ana falou muito bem, não é para preservar, não é lá que nós produzimos, então a gente tem que lembrar. Se a Ana, para o acervo pessoal dela, se ela tem o que culinário, e aquele doce vai fazer parte do acervo pessoal dela, o original é aquele que ela tirou lá no celular dela, que ela vai manter, e aí tem os metadados necessários. Aquele que ela compartilhou foi uma cópia, vamos dizer assim, para ela divulgar. Então, inclusive, a gente tem que lembrar que o trabalho do arquivista é esse, a proveniência, o documento original, que a gente sempre fala isso, o documento arquivístico é aquele primeiro original, gente. Então, assim, eu tenho que ser capaz de identificar quando, de fato, para o acervo é que ele vai ser original. O problema é que as pessoas estão colocando nas redes sociais a responsabilidade da manutenção e preservação dos documentos. Aí você acaba perdendo todo esse histórico, os contextos que são importantes, que a gente está vendo aqui, como é que são difíceis de serem recuperados. Então, assim, vamos cada qual, entendeu? Cada qual no seu quadrado. Então, até quando a gente pensa em acervos pessoais, que é uma preocupação que às vezes as pessoas têm, mas o fulano hoje produz tudo online, sim. Mas vamos lembrar que para ele postar aquela foto no Facebook, com certeza ele fica com o original no celular dele. Então, se eu vou trabalhar com isso, eu tenho que buscar essa informação em outro lugar. E se aí não tiver em lugar nenhum, ok, paciência. Em último caso, eu vou ter que pegar essa que está lá no Facebook. Mas ela vai ter todo o contexto daquela inserção da fotografia no Facebook. Por que ele inseriu, a data que ele inseriu. E aí vai estar claro que aquela fotografia foi capturada de uma rede social digital. Então, assim, não é o ideal, seria o último caso para também não ter documento nenhum daquele registro, né? Quando a gente pensa no arquivo pessoal. Mas a gente tem que saber, por isso que a gente fala da importância da capacitação do arquivista, né, Ana? O problema é esse, quer dizer, as pessoas estão realmente usando a rede social para isso, ou estão achando que vão conseguir esse objetivo na rede social. E as pessoas pensam, tá tudo meu lá no Facebook. Então, lá eu tenho todos os meus álbuns, então tá tudo lá, tá tudo meu lá. E ficam tranquilas achando que tá tudo preservado. E realmente não está, né? Então, esse é um problema, que a rede social, de fato, não é para isso. Mas as pessoas nem sempre têm essa visão, né? Nem sempre têm essa consciência. Isso é importante de ser dito, né? De ser divulgado, de ser esclarecido, né? E as pessoas não sabem, né? Não sabe. Ana, agora tem uma pergunta não, uma colocação da Raquel Melo, Raquel, beijo. A Raquel colocou assim, Brenda, pede para a Ana falar sobre as fotografias que a gente produz no decorrer de nossas atividades profissionais com o nosso celular pessoal. É verdade, a gente tem feito muito isso, né? Meio que não tem jeito, né? Porque a gente vai vivenciando aquelas atividades profissionais e vai registrando também. É importante isso, a gente ir registrando o que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente está organizando um acervo, a gente vai registrando como estava antes, como foi o processo, como ficou depois. Isso é super importante. E se é uma equipe trabalhando,
dificilmente a gente vai ter uma câmera que vai servir ali para todo mundo usar e tirar todo mundo foto daquele processo. As pessoas acabam tirando no próprio celular. E às vezes acontece de fazerem isso. Vamos criar um grupo, todo mundo manda para o grupo, e aí quando a gente manda para o grupo no WhatsApp, perde qualidade, né? Então, isso realmente... Mas é uma coisa realmente que está acontecendo, sim. Em todos os lugares, né? E em evento também a gente vê, né? A gente vai organizando evento, vai tirando foto do evento, e aí depois quando vê as fotos não tem uma qualidade legal para a gente usar, por exemplo, para divulgação daquele evento. Então é uma coisa mesmo que a gente tem que se preocupar, assim. Mas realmente está acontecendo. Eu me coloco assim, eu penso, eu sempre tento fazer analogia quando era com o não digital, né? Porque antes, assim, quando a gente tinha que tirar fotografia com aquelas câmeras analógicas, aí que era para evento, você tinha um fotógrafo especializado, ou era uma pessoa que batia, até porque tinha a questão do negativo, então tinha uma câmera que era muito mais cara para ter foto. Aí com o celular, eu falo que vulgarizou-se essa produção de fotografias, né? Indiscriminadamente, sim. Agora todo mundo produz. Aí eu me pergunto, e aí vai para você, aí, isso aqui, o nosso bate-papo que me fez pensar nisso agora. Me pergunto se, de repente, a gente também não deveria ter que dar uma forma de capacitar, no caso, o usuário como produtor dessa fotografia. Porque eu acho que, às vezes, o que acontece, e aí lembrando mais uma vez do álbum que eu falei que a gente estava tentando fazer, eu e um grupo de especialistas, que é de como a gente não tem essa noção de que eu preciso saber como armazenar. Eu tirei tudo do meu celular, vou passar, por exemplo, para o computador, passo sem colocar minimamente os metadados necessários, passo sem identificar a data, a gente deixa lá com o nome do arquivo, eu não tenho uma preocupação já. Então, quando a gente tem que buscar e juntar tudo, a gente não consegue, você perde esse contexto. Então, acho que, de repente, não teria que ter uma forma também de capacitar as pessoas enquanto produtoras. Não estou falando da questão técnica, gente. Melhor ângulo, melhor iluminação, não é isso. Sim. Mas dos mínimos de informações necessárias para depois ser capaz de recuperar. Porque, assim, a gente falando aqui, o arquivista, a gente vai ter um limite também de conseguir recuperar essas informações. Aquilo que você falou, às vezes a pesquisa é muito árdua e nem sempre eu vou conseguir buscar essas informações. Mas se tivesse assim, um cursinho, informações básicas que você precisa ter quando produzir uma fotografia, pelo menos o mínimo, entendeu? Acho que isso não ajudaria, Ana. É importante, sim. Eu tô nessa disciplina que eu estou dando no PPG Arc, eu estou abordando cada função da arquivologia voltada para a fotografia. E na aula passada, exatamente, a gente falou sobre produção. E eu fui procurar texto, praticamente não tem, eu quase não achei nada sobre produção, porque é importante a gente determinar a produção. É importante o arquivista influenciar na produção do documento, exatamente por isso. E em relação à fotografia, determinar o que a gente quer. Então, se é um evento, a gente quer quantas fotos daquele evento, a gente quer de quê? A gente quer da plateia, a gente quer só da mesa, a gente quer da mesa, cada uma pessoa, foto individual de cada palestrante, ou a gente quer da mesa inteira, ou a gente quer uma de cada tipo. Então, assim, esse tipo de coisa é determinar a produção, porque depois a gente bota alguém para tirar foto, ou se a gente consegue um fotógrafo, depois, se a gente não fala nada do que a gente quer, às vezes o fotógrafo tem noção, às vezes não. Depois que fica tudo pronto, a gente pensa assim, puxa, não tem uma foto do grupo todo junto depois que a mesa acabou. Por quê? Porque a gente não falou que queria isso. Então, aí, depois que já passou, não adianta mais, porque já passou aquela situação, não tem como voltar para tirar uma foto ali. Então, isso é determinar, isso é influenciar na produção, porque depois a gente pode precisar de uma foto daquele tipo. Então, assim, são detalhes mesmo, e eu acho importante, sim, a gente pensar na fotografia desde a produção, sim, como a gente pensa nos documentos. Para documento textual, a gente
pretende influenciar na produção. Isso é uma coisa prevista na gestão de documentos. E na fotografia tem que ser também. Só que a gente ainda não está acostumado a pensar na fotografia como fazendo parte da gestão de documentos. Então, a gente acaba não pensando. Mas é a mesma situação, né? Verdade. E inclui isso tudo, né? Eu não vejo o Facebook. Não, para você não aparecer aí na lateral, né? É porque a gente tem vários comentários. O pessoal não está perguntando, mas está instigando muitas pessoas com comentários. Eu estou pescando e transformando em algumas perguntas também. Porque, assim, perguntas diretas, a pessoa está fazendo muito comentário, Ana. O que acontece? Aí eu estou lembrando também de a gente fez uma vez um projeto com um jornalista, né? Jornalista da Unicamp. E aí ele tira fotografias, ele estava essa questão. Ele tirava fotografia para a Unicamp, que era o jornal da Unicamp. Tinham as fotografias que ele tirava para o jornal, para as reportagens. E aí tinha isso. Em princípio, eles tinham um roteiro. Antes, no analógico, tinha todo aquele roteiro. Então, ele sabia, isso que você falou, ele sabia o que tinha que fotografar, como fotografar. Com o digital, a coisa ficou mais perdida. Apesar de fazer o roteiro, as pessoas esqueceram de direcionar essas capturas de imagem. Então, ele tirava muito mais foto, e às vezes as fotos que as pessoas precisavam não tinham. E ainda tinha a questão que eles questionavam de quem era a autoria daquela fotografia. Se era o fotógrafo, ou a pessoa que fotografou, ou se era a universidade, que é quem contratou e quem pagava ele para tirar aquelas fotografias. Então, por exemplo, tem problemas também. É verdade. Essa questão, se o fotógrafo é contratado, isso daí tem uma questão, mas eu acho que isso já está definido, assim, a autoria é o fotógrafo que tirou, mas o dono, como se fosse assim, o dono é quem contratou. Eu acho que isso já está definido, mas eu não tenho muita certeza em relação a isso, não. Mas essa coisa de... que eu falo também sempre, né? Isso é uma diferença em relação ao digital para o analógico. No digital, a gente sai tirando sem limite, né? Sem censura, sem nada. A gente tira 8 fotos, 10 fotos da mesma coisa, da mesma cena, né? Então, por quê? Porque é muito mais fácil. Quando a gente tinha aquele filme com 36 poses, a gente ficava muito mais... assim, cheio de dedos, tipo, economizando e tal, porque senão não ia dar para o evento inteiro. Então, a gente tirava, era bem mais econômico. Agora, no digital, a gente sai tirando. Mas qual é o problema disso? Se a gente fosse tirando, tudo bem, tira 15 e depois, e para, e seleciona, daquelas 15, 2 ficaram melhores e apaga o resto, ok. Só que a gente guarda as 15. E aí é uma bola de neve sem fim, né? Então, esse que é o problema, porque a gente vai gerando numa proporção absurda. E tudo em fotografia é muito caro, né? Eu sempre falava isso, tudo em fotografia é muito caro. Quando era em papel, era caro comprar o filme, era caro revelar, era caro manter, ampliar, tudo isso. A parte de conservação também, porque aí exige o papel adequado, exige invólucro, exige mobiliário, climatização. Então, tudo para conservar é muito caro também, mas produzir também era muito caro. Hoje em dia, produzir já não é tão caro. Mas para preservar continua sendo muito caro, porque precisa de espaço em disco, a gente precisa fazer backup, a gente precisa controlar, a gente precisa de uma série de coisas que são caras ainda. Então, se a gente vai usar nuvem, se a gente vai fazer backup em HD externo, a gente precisa ficar sempre renovando, a gente precisa, não dá para botar no HD externo e esquecer ali para o resto da vida. A gente tem todo um trabalho que é muito caro também. Todos os equipamentos são caros. Então, as coisas continuam, porque a gente tem uma falsa impressão que hoje em dia é mais barato tirar fotografia, porque a gente sai tirando no digital e, aparentemente, a gente não está gastando nada com isso. Mas qualquer espaço de disco, daqui a pouco o celular ficou pequeno, você tem que comprar outro celular com mais espaço. Então, quer dizer, não é que está ficando, estou gastando nada, não é assim, né?
Exatamente. Ana, tem aqui só a Malu Ferreira, ela só comentou assim, ela não falou qual é a instituição que ela é, mas ela comentou assim, Brenda, nós damos essa formação nas oficinas de foto com o celular no centro de memória, inclusive nas oficinas para a terceira idade. Malu, depois coloca qual é a instituição, a empresa, né? É interessante para que as pessoas saibam, né? Sim, vamos divulgar isso. Divulgar, sempre bom. Coloca, deixa aí abaixo o nome da empresa. E aí tem aqui o debate entre o Charley e a Raquel, que eu acho interessante trazer para você. O Charley Luiz, Charley, obrigada por estar aqui com a gente. Ele colocou assim: atualmente, a sincronia de galeria de imagens de celular com contas na nuvem. Eu, por exemplo, minhas fotos estão todas em nuvens. Se perder meu aparelho, eu consigo recuperá-las. Aí a Raquel foi e colocou assim: mas se o Google ou a Apple começar a cobrar pelo armazenamento? E às vezes a Apple perde também as coisas das pessoas, né? Já sei de casos. Quer dizer, já, assim, nuvem não é seguro, né? Tudo bem, eu acho isso ótimo, porque antes a gente perdia o celular e realmente perdia tudo, e não só perdia o celular, mas a gente trocava de aparelho e o que a gente tirou naquele aparelho ficava naquele aparelho. E aí começava do zero no aparelho novo. Então, essa coisa de hoje em dia ter isso na nuvem é ótimo por causa disso. Você consegue acessar coisa de muito tempo atrás. Você começou a usar o celular no mês passado, mas você tem nele fotos de 10 anos atrás, de 7 anos atrás, de 5 anos atrás, dependendo. Então, isso é muito bom, mas isso não é garantido. A nuvem não é garantida, o HD externo não é garantido. Então, a gente tem que ter no mínimo 2 opções, né? Para ficar minimamente sabendo que não vai perder as coisas. Às vezes, o que a gente tem ali não é tão importante assim que vale a pena isso. Até uma coisa também que a gente pensa é assim, é importantíssimo, imprime, que às vezes é o que é mais garantido, porque as coisas no digital não são muito... eu estou falando isso assim numa coisa extrema, né, na verdade. Estou exagerando, mas a gente não pode dizer que nada em digital é garantido. Mas, tipo, é mais ou menos, assim, tirando os exageros, é mais ou menos isso, né? Eu falo, gente, eu sou, apesar de ser muita gente perdeu. Apesar de ser da área digital, eu tenho meus álbuns impressos, eu seleciono as fotos que eu gosto. E assim, eu gosto, acho que é porque eu sou de outra geração também, eu gosto de ter o álbum, eu gosto de folhear, eu gosto quando vem alguém da minha família pegar álbum e mostrar, eu tenho essa necessidade, então assim, eu imprimo. E de outra coisa, eu acho importante também lembrar, gente, que olha só, a nuvem, se é simplesmente essa sincronização que eu faço de celular para nuvem, eu não estou fazendo preservação digital, tá? Aí eu tenho backup, ok? É claro que se eu penso em usar a nuvem para preservação digital, aí eu tenho que ter vários procedimentos que vão garantir isso. E aí eu sempre falo, a gente tem que lembrar também que a nuvem está subordinada ao país de origem daquela nuvem. Se eu não tenho um contrato específico para aquela empresa, porque quando a gente contrata enquanto empresa, enquanto pessoa, por exemplo, eu já pago, o Google para mim eu pago, tá? Que eles não começaram a cobrar, não, já cobram. Você tem o limite de 15 GB, se você quiser mais, você paga. Eu, por exemplo, pago. Então, assim, aí é um contrato diferenciado quando você paga. As regras são claras quando você paga. Quando você está nesse uso gratuito, entre aspas, eu estou subordinada àquelas leis de procedimentos ali que é comum a todo mundo. E eles falam que eles podem se monitorar suas fotografias, em alguns casos podem utilizar. Se tiver dúvida da sua idoneidade, eles podem auditar as suas fotografias. Mais uma vez, está subordinada à legislação do país de origem dono daquela nuvem. Então, vamos pensar, a lei de privacidade dos Estados Unidos, por exemplo, não é a nossa lei de privacidade. Então, assim, quando a gente usa a nuvem, a gente também tem que pensar em todas essas questõezinhas quando a gente pensa em preservar, né? Então, assim, fica só esse lembrete. Acho também a nuvem muito importante. Como a Ana Carla falou, hoje ela possibilita a gente recuperar diversas coisas que antes a gente não recuperava, mas se eu estou atuando como arquivista,
Um profissional que entende que tem a obrigação de manter esses documentos acessíveis pelo tempo que se fizer necessário. Então, a gente tem que ter um tratamento bem, vamos pensar, bem organizado, bem tratado, com todas as cartas na mesa. Então, eu tenho que saber qual recurso que eu estou usando, as limitações do recurso, até onde eu posso ir e o que eu não posso. Né? Então, vamos só lembrar disso. Mais uma vez, entra no que a Ana começou lá no início, a capacitação. O arquivista tem que ser capaz. Eu tenho limites, então qual recurso que eu vou usar? E aí você escolhe o recurso que você vai usar dentro dos limites, que às vezes tem um limite de orçamento, às vezes é um acervo pequeno. Então, tudo isso você vai analisar. Agora, eu não posso pensar só porque faz a sincronização automática, eu estou preservando. Eu estou tendo um backup ali, mas não seria a preservação dos métodos arquivísticos, ok? Mas, gente, é uma ferramenta boa quando a gente sabe usar também. E eu não tenho certeza, assim, mas eu tenho a impressão assim, que vários, ou a maioria, ou todos, não sei, desses contratos de nuvem não garantem. Tipo assim, se eles perderem, eles não garantem nada, eles não vão te ressarcir de dinheiro, nem se virar nas fotos que você queria achar e eles perderam. Eu acho que não. Assim, eu acho que eles se eximem dessa responsabilidade, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles nas cláusulas deles, eles se protegem, né? Eles falam que eles não são responsáveis pelo armazenamento. Eles falam que eles não são responsáveis por preservação. Qualquer problema que aconteça lá, eles não têm essa responsabilidade. Eles deixam isso muito claro. Ana, aí tem aqui mais algumas colocações aqui. A Eliane Barbosa colocou assim, seria direito autoral, direito patrimonial? Eu não sei ao que ela se refere. Deve ter sido alguma coisa que nós falamos, mas não está claro sobre o que é. Não sei se foi quando eu falei do direito autoral do fotógrafo. Não sei. Direito autoral do fotógrafo. Em geral, quer dizer, em geral não. O direito autoral é do fotógrafo. Eu acho que foi naquela hora que a gente estava falando de quem contrata e tal. Eu acho que mesmo se alguém contrata, o direito autoral continua sendo do fotógrafo. Acho que isso os fotógrafos sabem falar melhor. Exatamente. Ana, aí a Malu Ferreira comentou assim, comentou para a Raquel a questão lá de pagar, e falou assim, Raquel, o Millard diz que deve se preservar na nuvem e no HD externo. Aliás, ele recomenda 2 HDs diferentes. Diz que HD é um pendrive grande. Eu assisti umas lives do Instituto Moreira Salles, que estava o Millard, e tinham outras pessoas assim, super bacanas e tudo, e eles falaram muito isso, que não pode deixar num lugar só, e o Millard, eu acho que foi o Millard mesmo, que o pendrive, que o HD externo vai dar problema em algum momento. Pode não ser hoje, mas vai dar em algum momento. Então, que não pode confiar também no HD externo. Né? Pode. Todas essas mídias são muito frágeis, né? Isso que a gente fala. Mal ou bem, nenhuma delas chega à durabilidade que o papel tem. Então, assim, todas elas são frágeis. Por isso, quando a gente fala em preservação, inclusive a gente fala, tá na nuvem, vamos pensar, essas grandes empresas, elas também têm backup dos centros delas, esses grandes centros que ela tem. Mas elas também podem acontecer imprevistos, assim como acontecem com a gente. Então, quando a gente fala em preservação digital, a primeira coisa que a gente faz sempre é o espelhamento, sempre tem mais de um lugar. Não adianta ter só um lugar que, com certeza, quem tem um não tem nenhum, é aquilo que dizem. Então, assim, eu tenho que ter espelhado. E aí, quando a gente fala em ter espelhado, eu tenho que ter espelhado também com os tratamentos específicos, gente, que senão não adianta nada, eu vou perder de qualquer forma. E a questão da fotografia é aquilo que a Ana falou. Como a gente acaba salvando tudo, produzindo muito, a gente não tem o mínimo de critério, a gente não seleciona nada, a gente quer manter tudo. Às vezes a foto não aparece nada, aparece um risco e a pessoa mantém porque é mais cômodo, acha que é fácil, que é barato, entendeu? Então, assim, tudo isso acaba dificultando a preservação dessas fotografias em ambiente digital. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Aí, Ana, o Carlos Amã, beijo, estava sentindo só a falta. Ele colocou ainda aqui assim, é bom lembrar que a garantia do HD é de 5 anos. Alguém aí tem foto em computador há mais de 5 anos? Temos. Exatamente. Gente que lembra assim, ó, as questões uma das estratégias de preservação é que a gente fala de atualização.
Então, eu também tenho que migrar. Não adianta, a Ana falou isso lá no início, não adianta eu ter o meu HT e guardar lá indiscriminadamente. Não vai adiantar nada, né? Eu tenho que monitorar, eu tenho que deixar ele em temperatura adequada também. O mesmo cuidado que a gente tem com a parte física, vamos dizer assim, do documento textual, documento em papel, vamos dizer assim, o mesmo cuidado que eu tenho com o papel, eu tenho que ter com as mídias digitais, mesmo elas sendo frágeis. Então, eu vou ter aquele cuidado, eu sei que a cada 5 anos eu vou ter que migrar, porque senão eu vou perder o que eu tenho ali. Então, assim, a gente tem vários cuidados que têm que ser seguidos também. E as fotografias acabam sendo mais frágeis, porque a gente esquece, a Ana chamou muito bem a atenção disso lá no início, a gente esquece de ver as fotografias como documento, a gente esquece de manter as relações e os contextos das fotografias, né? E a fotografia, ela também ocupa muito mais espaço no computador. Então, você acaba sendo mais fácil você fazer um backup de uma pasta que tem um monte de documento de Word do que uma pasta que tem um monte de fotografia. Então, por quê? Porque ela ocupa mais espaço. Você pega um pendrive qualquer e copia uma pasta inteira de documento em Word. Se você vai copiar uma pasta inteira de fotografia, ele vai te dizer que não tem espaço. Então, você já não copia. Então, às vezes é mais difícil também de você estar fazendo vários backups, né? Mas a gente tem fotografia digital tipo há uns 15 anos, né? Eu acho que minimamente a gente tem fotografia digital já no computador da gente já de uns 15 anos atrás, eu imagino. É verdade. Tem mais algumas perguntas aqui para você, assim, Ana. Quem entrou tarde, né? Tem gente que tem há mais tempo. Eu ainda tenho CD. Eu fui ver, eu falei, que vergonha. Mas a gente tem algumas perguntas aqui para você, Ana. O Diego Pereira, oi, Diego. Ele colocou assim para você. Tem que ler o contrato, falando das nuvens, né? As empresas tiram o corpo fora, se tiver problema com o armazenamento, sem falar na questão da privacidade. E aí entra uma pergunta de privacidade, que é um comentário que eu acho bacana você comentar. A Ana Clara Maio colocou assim: a lei da privacidade tem sido debatida. O Instagram e o WhatsApp informaram que mudaram alguns aspectos. O que você tem a falar em relação a essa privacidade, imagens, fotografias, Ana? Não está dando para ouvir você, Ana. Seu áudio. Seu áudio não está vindo. Eu acho isso muito problemático, né? Eu fico vendo que as pessoas não têm nenhuma preocupação em relação a isso, e isso me dá um pouco de nervoso. Por exemplo, esses aplicativos aí que as pessoas ficam bota uma foto sua de hoje e a te fala o que será que aconteceu? Ana. Agora voltou. Melhorou agora? Melhorou. Voltou? Não? Continua, não? Voltou.
Oi. Não? Voltou. Vou trocar o fone. Ana, agora voltou. Acho que deve estar dando delay mesmo entre a gente. Voltou? Voltou, Ana. Voltou? Voltou. Oi, Brenda. Oi. Não? Ana, voltou. Você está conseguindo me ouvir, Ana? Eu acho que está tendo um delay, gente. Espera aí, vamos esperar um pouquinho. Acontece, internet não tem jeito, né? Ana, conseguiu voltar? Oi. Oi, pronto, voltou. Tá dando para ouvir agora? Ah, tá sim, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá dando Tá sim. ou não? Tá dando para ouvir sim, Ana. Foi? Foi. Nem sei mais o que eu tava falando. Da privacidade das fotografias. Oi. Não me lembro mais o que eu estava falando. Então, vou para os outros comentários. Você está É, conseguindo me ouvir bem? a gente falou. Oi. O que a gente estava falando, Brenda? Então, Ana, a gente estava Eu não estou falando da lembrando. privacidade, do direito à privacidade, as fotografias. Então, a gente está falando do direito à privacidade, as fotografias. Sei. E o que eu estava falando? Então, você estava falando que acha complicado isso, que as pessoas acabam se expondo muito e colocando fotografias nesses aplicativos, nessas mídias. Você está conseguindo ouvir bem? Ana, então, eu vou ler então uma. O Luiz Felipe colocou um comentário aqui. Eu posso ler? Tá me ouvindo? Tô sim. Ana? Gente, aconteceu algum delay, alguma coisa Oi, aqui. Brenda. Voltou?
Ou, Tô. voltou. O que que a gente estava falando mesmo? Então, da privacidade, as fotografias. Oi. Então, vou ler o comentário, Ana, do o Luiz Felipe, ele colocou assim para gente. Não me recordo quem me deu a dica. Acho que foi o professor Marcos Oi, Dredd. Brenda. Oi. Então, o Luiz Felipe colocou assim. Não me lembro quem, não me recordo quem me deu a dica. Oi. Acho que foi o professor Marcos Dreyer. Fotógrafos usam a regra do 3, 2, Eu 1. tô te ouvindo bem. E você? Tô te ouvindo bem. Ana, eu acho que está acontecendo alguma coisa na nossa Não? transmissão. Tô ouvindo. Gente, só um momentinho que eu estou tentando ver o que está acontecendo nessa nossa comunicação. Tá? Não saiam daí, que eu já estou passando as perguntas para a professora. Eu tô te ouvindo. É. Eu tô te ouvindo bem. Vou pedir. Ô, Ana, tem como você entrar de novo? Porque eu acho que está dando um delay muito grande, entendeu? Gente, um momentinho. Eu vou pedir para. Vou reiniciar a O chamada que com que a a gente professora. estava falando Vou, pedir então? vou reiniciar a chamada com a professora Ana. Não sai daqui, eu não vou sair. Só a professora Ana que vai voltar. Desculpa, imprevistos acontecem, aquilo que a gente estava falando. A gente depende dessas redes sociais, das mídias, da rede social, não, desculpa, da internet, e aí não teve jeito. Vocês viram que travou um pouquinho a minha comunicação com ela, estava tendo um delay muito grande, então ela volta aqui para falar com a gente logo, logo. E aí, nesse sentido, falando ainda das mídias sociais, quando falou dessa questão da lei da privacidade, não sei se vocês observaram, tanto o Facebook, o WhatsApp, Instagram, né, mesmo nome, eles colocaram lá que a questão que eles estão atendendo agora, a lei, mas vocês leram, todos vocês leram o que eles colocam lá? Eles falam que ou a gente vai definir o que a gente quer que seja disponibilizado, que as pessoas tenham acesso, ou se a gente deixa a cargo deles, né? E mesmo assim, o que a gente escolhe, vocês, além dessa atualização que eles tiveram, vocês têm que ler o termo completo, que são para mais de 100 páginas. E aí, de fato, falam coisas que mesmo assim, eu estou escolhendo o que eu quero divulgar lá. Então, eles podem utilizar as imagens que eu estou divulgando lá. Então, a gente tem que ver até que ponto eles podem usar, para que eles podem utilizar. Então, também a gente tem que ver o que eu estou usando e como eu estou usando essa mídia social. Porque a gente, às vezes, coloca a foto indiscriminadamente lá e depois a gente quer reclamar pelos direitos daquela foto. Só que a gente tem que ver o que o termo de privacidade e de uso dessas mídias sociais, elas pedem. Ninguém lê, mas a gente tem que ler para a gente poder saber o que a gente está recorrendo. Eu já falei numa outra live aqui, existe um documentário chamado sobre termos e responsabilidade, e que fala, na época fez no Facebook, e faz o levantamento e tem os advogados, inclusive, debatendo os pontos do termo de privacidade e o uso dessa mídia social. É um pouquinho antigo, claro que as informações, né, do termo, mas é interessante a gente observar as lacunas que tem, o que ele permite a gente, o que possibilita a gente, o que não possibilita. Então, nesse sentido, vamos ficar atentos às questões das fotografias dessas mídias sociais digitais. Elas são muito complicadas quando a gente pensa. Vamos tentar utilizar elas, eu quero disseminar, mas não como preservação
ou não como manutenção das minhas fotos e dos meus álbuns. Eu estou colocando essas fotografias ali para dar acesso, para que as pessoas tenham acesso. A professora Ana está voltando, gente. Então, assim, vamos ter bastante cuidado na forma de utilizar. Não vamos utilizar de forma ingênua também essas mídias. Ana, voltou? Oi, acho que sim. Eu estava falando, são os imprevistos da internet, da vida binária. Das tecnologias, né? Tecnologias, exatamente. Então, está sujeito, né? Tem jeito, gente, isso acontece. Então, a gente estava falando da privacidade, que colocaram aqui da questão da lei da privacidade, né? Das leis da privacidade e essas mídias sociais digitais. Aí o Diogo Pereira comentou assim: tem que ler o contrato. As empresas tiram o corpo fora. Se tiver problema com armazenamento, sem falar na questão da privacidade. Então, ele chama essa atenção também, né? E eu acho que, às vezes, ler o contrato também não resolve, né? Porque eles colocam no contrato o que eles querem e não interessa, né? Ou você vai entrar você vai usar o serviço deles ou você não vai usar, porque eles não vão mudar o contrato. Não é uma coisa de negociar, eu só entro se for assim. Não é isso. Eles colocam o contrato, né? E a gente vai aceitar ou não. Eu acho assim, não existe privacidade em rede social, ponto. Tem coisa que a gente pode escolher não colocar na rede social, mas se a gente coloca, a gente não pode reclamar muito, né? E não às vezes não é nem em rede social. Eu fui entrar numa academia aqui na minha rua. Era academia física, não era rede social de academia, não era academia pela internet. Eles me deram um contrato social para assinar, que eles diziam que eles poderiam tirar fotos das aulas e usar nas redes sociais deles. Aí eu não queria concordar com isso. Aí eles falaram que não tem como tirar isso da cláusula do contrato. Dizer assim, então já que ela não quer, a gente não tira essa cláusula do contrato dela. Não existe isso. Eu ia ter que virar as costas e sair da academia, ou escolher outra academia, ou sei lá, não ia usar aquela, não ia poder usar aquela. Então, assim, até quando não é rede social, a gente passa por esse tipo de situação. É uma imposição, né? Pois não tem jeito. Não é uma coisa assim, vou ler o contrato antes, se eu não concordar, eu não assino, eu vou falar e eles vão mudar e vai ser do jeito... Não é assim. Ou você usa ou você não usa. E isso é para tudo, assim, para todas essas redes sociais. Se você concordar com aquilo, você vai usar as redes sociais. Se você não concordar, você não vai usar. Não é uma coisa de, eu não concordo com isso, então eu vou fazer de outra forma. Não é isso. E se você entrou na rede social, você está na internet. Então, meio que não tem como. Eu gostei eu gostei dessa frase que você falou. Para mim, eu vou colocar como slogan: em rede social não existe privacidade. Você resumiu, adorei essa frase que você falou. Que as pessoas querem, eu quero minha privacidade na rede social, gente. Rede social digital não tem como, né? Achei perfeito. Não é por aí. É perfeito. O Luiz Felipe, ele colocou um comentário assim, Ana. Não me recordo quem me deu a dica. Acho que foi o professor Marcos Dreyer. Fotógrafos usam a regra do 3-2-1 para cada foto, 3 cópias, 2 backups e um local físico a mais para a guarda. Um ponto geográfico diferente. Ele colocou, é simples e um conceito interessante para evitar perder documentos. Isso, claro, não passando em SIGADs e outras demandas arquivísticas. Sim, é bem interessante mesmo. E é importante esses backups não estarem no mesmo lugar, né? Se a gente pensa que um lugar pegou fogo, estava tudo ali, não adiantou nada, né? Ou então, sei lá. Então, é bem legal isso mesmo. Tem mais aqui, peraí. Ana, a gente já está acabando, não me mate, que eu falei também que a gente ia ficar 1 hora só, mas só tem mais uns 2 comentários, eu acho, aqui, 2 perguntas. O Carlos Eduardo Amã, ele colocou assim, ó, um
problema gravíssimo em acervos digital pessoal é a durabilidade do suporte. Tem que reciclar o suporte sempre. Outro problema, gente, estou com problema em falar problemas. Outro problema são os formatos, sempre tem que gravar em formato aberto. Acervo digital pessoal é um problema gravíssimo, pior que o acervo público, na minha opinião. Porque as pessoas sabem menos lidar com isso, né? A gente pensa que nas instituições tem mais, mal ou bem, tem mais gente preparada para lidar com isso. E os acervos pessoais, as pessoas não sabem lidar mesmo, né? Então, realmente, tem muita gente perdendo muita coisa. E assim, a gente pensa que é a memória das pessoas, é a memória das famílias, né? São coisas que deveriam passar para as gerações, para os netos, para os filhos, para os netos. Então, são coisas que antes passavam, vamos até considerar que pode ser que passasse em pouca quantidade, mas alguma coisa passava. E agora, no digital, a gente corre o risco de não passar nada, né? Exatamente. Porque realmente as pessoas não sabem como lidar. Muito complicado. Aí tem uma perguntinha do Flávio, Ana, de novo. Como essa proposta se alinha à proposta da arquivologia, que é a de reduzir o volume de documentos? Pois é, né? A gente pensa na arquivologia, para tudo na arquivologia, a gente não pensa que eliminar é para perder coisa. A gente pensa que eliminar é para garantir o que a gente julgou importante ficar. E na fotografia é a mesma coisa. Se a gente está avaliando, se a gente está eliminando, é para que a gente reduza o acervo a um volume que a gente possa lidar. E lidar significa preservar. Então, o que a gente está selecionando para, de fato, preservar. Se a gente tem um volume muito grande, a gente acaba não conseguindo preservar nada. Então, não adianta ter um acervo enorme e não conseguir preservar nada. Então, é melhor reduzir, por mais que muita gente fique nervoso quando a gente fala em avaliar, em eliminar, em reduzir, na verdade, essas coisas servem para preservar, porque a gente não tem condição de preservar a totalidade. E quando a gente não tem condição de preservar a totalidade, a gente pode perder tudo. E se a gente seleciona alguma coisa que é importante para ficar, aquilo ali vai estar preservado, aquilo ali a gente vai se dedicar a preservar. Então, alguma coisa vai ficar. A gente tem a garantia de que alguma coisa vai ficar. E quando a gente pensa assim, não vou avaliar porque eu quero guardar tudo, acaba não guardando nada, na verdade. E isso é para arquivologia, é para fotografia dentro da arquivologia, né? Mesmo porque a gente está considerando as fotografias dentro da arquivologia, né? Fotografias com valor arquivístico. Exatamente. Com arquivístico e não arquivístico, né, Ana? A gente, como usuário comum, sem pensar no arquivo, a gente tira 1000 fotos, aí quando você quer achar, é aquilo que você falou bem no início, a gente não acha nada, não consegue saber onde foi, não consegue saber onde está, então acaba não tendo preservado nada, né? Não consegue usar. Quando a gente não consegue usar, não adianta guardar, não adianta, é o que eu falo sempre, não adianta a gente estar guardando se a gente, quando quer usar, não consegue usar. Então, para que está guardando, né? A gente guarda para usar, né? Exatamente. De alguma forma. Ana, a gente está caminhando para o final. Calma aí. A Raquel tem uma pergunta aqui. Ela reclamou. Ela reclamou que eu pulei o comentário dela, mas eu não estou achando o comentário dela aqui nas perguntas. Ela falou assim, você pulou meu comentário. Não estou achando, Raquel. Não estou achando. Me desculpa mesmo. Não estou conseguindo localizar aqui. Tem tanta coisa que a gente não acha. Aqui, acho que achei aqui. Achei, olha a pergunta dela. É interessante. Ana, eu estou do lado de cá para poder enxergar, tá? Ela colocou assim, e quando as imagens, e quando os amigos usam as nossas imagens? Que ela fala que as pessoas hoje capturam muito, né? Na mídia social, pega a sua fotografia e utiliza para diversas coisas.
É um absurdo, né? Porque às vezes a gente tem a consciência de não usar as nossas fotos por aí para tudo, e aí os nossos amigos ficam usando, e a gente vai fazer o quê? Matar os amigos? Não. Ainda mais quando o amigo tira foto, você está numa confraternização, aí o amigo tira a foto e divulga a sua foto. A gente não divulga a foto, aí o amigo vai lá e divulga a foto sua, assim, totalmente, né? Pois é. Pois é. Não, e é engraçado assim, às vezes as pessoas, de um modo geral, não têm consciência disso, não pensam nisso, mas eu fico impressionada quando gente da área faz isso, quer dizer, se as próprias pessoas que são da área não têm minimamente essa preocupação ou esse cuidado, ou sei lá, essa consciência, como é que a gente vai exigir que as pessoas que não são da área tenham, né? É muito complicado. E ela ainda ressaltou mais, que ela falou que assim, quando usam nossas fotos com aplicativos de envelhecimento e divulgam sem nem saber, porque tem essas mudanças também, né? Envelhecimento, mais gordo, mais magro, alto, e as pessoas acabam usando suas fotos ainda com essas alterações, né? Às vezes até como bullying digital. É um absurdo, né? Enfim, tem de tudo, tem de tudo. As pessoas têm não têm noção, né? Volta para aquela sua frase que para mim foi lacrante, assim. Rede social não tem privacidade. Você colocou a foto lá, a pessoa vai capturar e vai manusear. É claro, gente, que a gente pode processar, mas a gente sabe como é que as coisas são demoradas, difíceis, enfim. E quando a gente consegue identificar, às vezes, né, a pessoa pega a sua foto, usa e você nem fica sabendo, né? E porque tem também a questão do direito da imagem, direito à privacidade, direito à intimidade, tem tudo isso. Então, assim, se é um uso realmente indevido, já tem casos aí de pessoas que realmente tomam atitudes, que até ganham e tudo. Isso é um caso mais extremo, né? Eu estou falando, assim, esses usos meio irresponsáveis e meio inconsequentes, né? Verdade. Ana, então, nós estamos caminhando para o final. Desculpa ter passado um pouquinho o tempo. Acabou passando imagina, estou adorando. A gente começa a conversar, né? Vai, isso que eu falei é mais leve, e a gente passa o recado do que a gente precisa passar, né? E aí acho que as pessoas sentem mais à vontade também de comentar suas experiências, seu conhecimento, suas dificuldades. Então, Ana, agora, geralmente no final eu abro para que você dê o recado, as palavras que você quiser, sinta-se à vontade. Eu quero só dizer para as pessoas que quiserem mais, sei lá, mais esclarecimento, mais conversa, tirar mais dúvida, conversar mesmo, que podem me procurar nas redes sociais mesmo, né? No Facebook, tem o meu Facebook, tem o Facebook do grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que a Brenda faz parte também do nosso grupo de pesquisa, então, que a gente lida com essas questões de imagem, de som nos documentos arquivísticos e também com essa parte tem uma linha que é dessa parte digital. Então, a gente tem uma página no Facebook do grupo de pesquisa, tem o site, tem um site meu e no meu site tem uma parte que é do grupo de pesquisa também. Agora tem Instagram, então a gente está por aí nessas mídias todas. E é fácil de contactar na Unirio também, né? Lá nos sites da Unirio também. Então, a gente está à disposição para conversar mais, para esclarecer, para outras conversas, para outros papos, para outros ambientes também. Então, a gente adora esse assunto. Esse e outros também da arquivologia, né? Eu tenho trabalhado com arquivo a vida toda, então, já fiz 30 anos de formada, eu acho, e então tenho trabalhado com arquivo a vida toda e, enfim, adoro, né? Adoro, e então é isso. Estamos à disposição. Eu sempre falo que a Ana é muito acessível, então, gente, aproveitem. Eu vou, Ana, depois colocar o link das suas mídias digitais aqui, vou fixar nesse post, que as pessoas também vão assistindo depois, já tem o link, já facilita para encaminhar para as suas mídias. E aí, gente, Ana, ó, legal.
Agradeço muito, Obrigada. muito a sua participação. Assim, eu tenho palavras que é uma demanda, é uma dúvida que as pessoas têm muito grande dessa questão de fotografia, de documentos audiovisuais como um todo, e imagéticos, né? Enfim. Então, assim, agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade por estar aqui conversando com a gente hoje, pela leveza, e a gente percebe a paixão que você tem pelo tema, pela forma que você fala, né? Eu sempre falo isso, a gente percebe a paixão do profissional pela forma que ele fala, que ele se envolve e se entrega na temática, a gente percebe isso. E eu sempre gosto de chamar a atenção também, gente, ó, o primeiro trabalho que eu li sobre e-mails foi da Ana. O pessoal fala, não, foi ela que trabalhou lá com os e-mails. Então, não pense que é algo novo que está surgindo agora, não, tá? Sempre o primeiro contato que eu tive de alguém falando sobre o tratamento dos e-mails, o olhar arquivístico foi da Ana Carla. Então, também, ó, não se esqueçam disso. Eu gosto de chamar porque às vezes as pessoas falam assim, como você não deu seguimento nessas pesquisas e outras pessoas... Não, gente, ela já pesquisava sobre isso, ó. Então, vamos ficar atento. E é muito acessível. Eu me arrependo muito. E foi um mega trabalho. Eu me arrependo trabalho. muito de não ter publicado. Não publiquei, né? Me arrependo muito. Mas eu te agradeço também pelo convite, Brenda, e foi ótimo, adorei. Então, gente, e adorei também a participação das pessoas que você falou, não vi os comentários, mas vou ler depois. E agradecer também a todo mundo que assistiu. Exatamente. Gente, então a gente está fechando por aqui. Mais uma vez, obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês que participaram. E aí, lembro mais uma vez, vou deixar os links aqui de todos os sites das redes sociais da Ana. Ela já autorizou, está gravado. Então, vou deixar aqui para facilitar também para vocês localizarem. E aí, podem deixar também comentários, como ela mesma falou, ela vai ler depois, a gente sempre dá uma lidinha, olha de novo. Agradeço por vocês terem ficado com a gente até esse horário um pouquinho mais avançado. E até a próxima mesa, tá bom? Beijo, tchauzão a todos.